Boa Olá, noite, Julia. boa noite. Saúde. Pessoal, hoje a gente tem o prazer e a honra de fazer um bate-papo com a doutora Cecília Nobre, que é anestesista e especializada em dor. E eu estava, Cecília, antes de você entrar, fazendo um preâmbulo, se apresentando um pouco, dizendo que você hoje ia falar um pouquinho como a gente trata. Quem é que nunca teve uma dor de tratamento? Ah, falei que você trata de todas as dores. Eu ia perguntar, inclusive, se você já está tratando de dor de cotovelo. Dependendo do caso, né? Não é? Sabe? Pode ser. Ó, pronto. Gostei da resposta, dependendo do caso. Mas, Cília, essa live nossa, ela se caracteriza por ser uma live informal, mas informativa. Então, a gente tenta... Estou vendo aqui, ó, o doutor Sérgio Rotier. Imagina, gente, Sérgio Rotier é o melhor dentista do Brasil, não, do mundo. O melhor dentista do mundo está aí com a gente, tá vendo? Olha, até o Gustavo Nobre veio conferir a gente. Mas então, Cecília, explica um pouquinho para as pessoas que essa live é uma live informal e informativa. As pessoas podem perguntar, que a gente vai transferir a pergunta a você, e a gente quer informar. Então, uma outra coisa é assim, quem é esse profissional que trata da dor? Como é que é isso? Explica para a gente. Então, olha só, o médico que trabalha com a medicina da dor, não existe ainda no Brasil a especialidade isolada. É um médico que tem formação em uma outra área e aí ele se especializa no tratamento da dor, tratamento clínico e intervencionista, né? Então, você faz a formação na sua área de base e depois você se encaminha para essa formação mais específica, para diagnóstico e tratamento. Intervencionista, explica melhor para as pessoas. Então, acho que todo mundo já ouviu falar em infiltração, né? Que é colocar anestésico, colocar corticoide, ou na articulação, ou, né, no caso de uma hérnia de disco, o paciente às vezes faz um bloqueio peridural. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Então, o médico que trabalha na medicina da dor, ele faz também esse tipo de procedimento. E hoje em dia é guiado por imagem. Então, é um treinamento bem específico, guiado por ultrassom, guiado por raio-x, guiado por Então, tomografia. todo tratamento pode ser feito no teu consultório. Você deve ter ultrassom, coisas, mas não tem uma tomografia. Tem, mas depende, porque procedimentos mais avançados, né, a gente tem que fazer sob sedação, então precisa estar monitorizado, um ambiente estéreo, né, de centro cirúrgico. Então depende de cada caso. Mas quando a gente fala de dor, principalmente o assunto dor crônica, não é você chegar lá, dar uma anestesia, a mesma coisa que eu tomar uma Novalgina. Vai parar a dor naquele momento e volta, né? Como é que é o entendimento dessa? Como é que eu vou melhorar da minha dor crônica no meu ombro ou na minha coluna? Como é que é essa ajuda? Como funciona isso? Como é que você vai curar esse nervo? Uhum. Então tá, o que acontece? Na verdade, a gente funciona como um detetive. Na maioria das vezes é até um outro colega médico que encaminha o paciente para a gente. Então, a gente vai conversar com o médico, vai conversar com o paciente, ver a história clínica desse paciente, fazer um exame físico, ajustar medicações e oferecer uma série, né, é um guia, na verdade, que você faz, tentando organizar, dependendo da fisiopatologia dessa dor. Então, a coisa principal é achar o diagnóstico, fechar o diagnóstico primeiro para você traçar uma abordagem terapêutica específica para cada caso. Alguns casos, realmente, problema articular. Outros casos, muscular. Outros casos, doença do nervo, né? Por exemplo, um pós-cirúrgico, que tem alguma sequela. Então, depende, né? Depende da investigação específica. E uma pergunta frequente: de vitamina para nervo? Então, Essas perguntas... mais ou menos. Assim, alguns estudos, né? Principalmente com vitamina C, tá? Para controle de dor. Uhum. Então, vamos falar... Porque, na verdade, por ação anti-inflamatória. É mesmo? É. Engraçado, Então, eu que achei na verdade que é um só tratamento multi, né? tem que, muitas vezes, quando o paciente... Eu sou cirurgião vascular e a gente tem que diferenciar a dor da falta de sangue de uma dor
neurológico. Muitas vezes eu peço um exame que chama eletroneuromiografia, dá um choquinho na ponta do dedo ou da mão para ver quanto tempo isso leva até o corte cerebral. E as pessoas não entendem bem esse teste. Qual é o papel desse teste? Ele tem valor? Não, tem valor sim. Ele evidencia se existe uma lesão naquele nervo especificamente, né? E aí, a partir desse resultado é que você vai traçar uma abordagem. Mas, assim, tem vários tipos, né? Não necessariamente você tem uma dor que é a dor neuropática, e existe uma lesão anatômica daquele nervo, né? Ele pode ter uma disfunção. Então, às vezes, o doente ele tem um exame normal, mas isso não quer dizer que o nervo esteja funcionando adequadamente. Entendeu? Então, assim, depende da avaliação clínica. Como muitas vezes, se a gente pegar numa população, avaliar, né, protrusão discal, a hérnia de disco. Se a gente pega pacientes assintomáticos, grande parte da população tem, mas aquela dor que ele tem é muscular. Então, assim, não é uma questão cirúrgica, não vai ter que operar uma hérnia de disco. Como, por exemplo, às vezes... Métodos de imagem, ultrassom, ressonância, tomografia, você chega e o neuro, você diz, ó, teu nervo está normal, o teu problema é no músculo. E aí você vai fazer uma outra fisioterapia que vai melhorar. Exato. Então, é multidisciplinar, né? Aproveitando isso, o Marcelo Laer, ele pergunta a você se a neuropatia periférica consegue fazer o diagnóstico. Sim. Eu acho que talvez esteja relacionado à neuropatia do diabético, será que é isso? Sim, sim. Mas assim, o que é muito importante, na verdade, é a avaliação clínica do paciente, né? A maneira como ele apresenta, qual a queixa principal desse paciente. Então, por exemplo, é o que eu falo, às vezes o paciente, ele realmente, de fato, tem uma protrusão discal, mas a dor dele, quando a gente examina, é da articulação sacroiliaca. Entendi. Então, assim, não adianta, a gente não vai tratar aquela protrusão discal que ele tem, né? Não é a hérnia de disco. A dor dele naquele momento, principalmente o paciente que já operou a coluna, é uma disfunção de sacroiliaca. Então, por isso que é tão importante examinar o paciente. O próprio Marcelo Laia pergunta se essa neuropatia periférica pode ser recuperada, melhorada. Dependendo do caso, sim. Há uma possibilidade, depois de analisar. Sim, com tratamento específico, né? Procurar um médico dele, certamente, para entender melhor essa neuropatia, né? Sim. Cecília, a gente já entendeu mais ou menos o que faz o especialista da dor. Deixa eu te perguntar, está vivendo essa pandemia dela? Na pandemia, o indivíduo que teve Covid, eles tiveram neuropatias periféricas, tiveram uma outra neuropatia associada ao Covid? Não foi ainda descrito, na verdade, uma doença nova para todo mundo, não foi descrito ainda um quadro específico de dor por Covid. Mas a gente sabe que aumentou mialgia, pacientes que têm outras neuropatias tiveram descompensação, até porque tem um quadro inflamatório associado, né? Principalmente pacientes que desenvolveram um quadro pulmonar que precisaram de corticoide. E aí entrou a questão do herpes zoster, né? Que a gente começou a conversar, justamente abriram o quadro de herpes zoster. Duas coisas. Falar do zoster específico, eu digo, existe alguma mialgia ou neuropatia pós-Covid? Teve alta? Sim. Vai passar algum tipo de dor? Tem. Eu estou com 2 pacientes com mialgia que não teriam uma outra explicação em membros inferiores, que não tinham antes do Covid. Então, você falou também que o herpes zoster Covid, ele pode ser deflagrado na pessoa. Mas esse herpes zoster é aquele na boca, é o mesmo herpes discal ou é outro vírus? Não, é outro. Na verdade, existe uma família grande, né, de herpes vírus. São tipos diferentes, né, de herpes vírus. Esse que eu estou falando está relacionado ao vírus da catapora. É o mesmo vírus quando a pessoa tem o quadro da catapora na infância, na adolescência, e ele fica latente, ele fica escondidinho, adormecido, às vezes décadas, numa parte do nervo da gente, né? Numa parte da raiz, que é o gânglio, onde tem o material genético, parte muito importante da... Teve o catapora clinicamente, ela depois adquire imunidade e esse vírus fica fora de questão ou mesmo... Ele fica latente. Fica latente?
Fica latente. Eu tive catapora. Então, eu tenho o herpes zoster, o vírus, né? O vírus responsável. Talvez. Com certeza, está latente em algum gânglio meu. Pode ser que nunca eu abra um quadro de herpes zoster. E um momento de baixa imunidade, como o Covid, ele pode aflorar. Sim. Ou até no estresse psicológico. Estresse, uso de outras medicações imunossupressoras, tratamento oncológico, doença Não, mas autoimune, cirurgias. psicológico jamais acontecia com você, porque a sua profissão de médico não é estressante. Seu marido te trata muito bem, que eu conheço, o Gustavo, então, se é o único estresse não vai acontecer com Ele é você. maravilhoso. Então, me diz uma coisa, o indivíduo com herpes zoster teve uma crise forte, ele, enquanto está entubado, não vai se queixar. E está, às vezes, até anestesiado. Mas quando acorda, ele fala, doutora, estou com uma dor severa zoster. O que faz isso? O que faz? Como assim? Você está com um cliente zoster, Sim. saiu do respirador, está agudo. questão de dor. O que a gente pode oferecer a ele? Então, você tem que fazer o tratamento viral específico. Não há nada local para fazer infiltração, essas coisas melhor. Tem que fazer... Por enquanto tem lesão, não pode. Enquanto tem lesão, a gente trata. Pode usar analgésico comum, pode, dependendo do paciente, usar anti-inflamatório na fase aguda. Né? E algumas medicações, se ele tem uma dor com características... Ou tipo aquele de gota, colchicina, essas coisas? Não, aquele que o paciente... Às vezes tem paciente que já tem uma história de ter usado anti-inflamatório, você evita usar em paciente que já tem outras comorbidades, né? Mas se você tem uma inflamação muito grande na região, você pode usar, tá? E aí o que acontece? Se ele tem... especial da manifestação clínica do Covid, nos zoster em geral, ele acompanha o trajeto do nervo, existe essa história? Sim. Não? Então, o que acontece? Na verdade, quando ele deixa de ser latente por algum motivo, né, de questão de redução de imunidade, ele desce, é como se ele pegasse um tobogã. Ele está lá no alto, no gânglio, ele usa aquele nervo como um tobogãzinho, né? Ele desce e vai aparecer na pele. Então, o que a gente tem que entender é que o zoster, ele não é só uma doença da pele, ele é uma doença do sistema neurológico. Atacada por um vírus. Exatamente. Por isso, o tratamento é com antiviral específico para Sim. zoster. E se o paciente apresenta características de dor relacionadas a acometimento de nervo, que é isso? Queimação, facada, fisgada, pontada, choque de intensidade, você tem que entrar com medicações específicas que ajudam a regular essa transmissão de impulso. Entendi. Então, tem medicações orais, mas e o antiviral para zoster é oral ou ele é endovenoso? Depende da região. Por exemplo, um herpes zoster de face, que é muito importante da gente avisar aqui, porque o herpes zoster de face pode ter muita gravidade de sistema nervoso central. Pode fazer encefalite, pode fazer meningite. Então, às vezes, esse paciente tem que ser internado e fazer o antiviral venoso. Estou falando da fase aguda. Entendi. E muito importante, ter consulta com oftalmo, porque Entendi. Pode fazer lesão com perda visual. Então, é um alerta importantíssimo para quem tem um zoster de face, né? Principalmente nessa área frontal, perto dos olhos. E em média, eu sei que isso varia, mas em média, quanto tempo o cara tem vamos falar assim, em ataque viral? O zoster fica assim muito forte na pessoa? Quanto tempo dura isso? Pode durar mais? Depende. É mesmo, né? Em termos de dor, o que acontece? O que é muito triste, assim, o que me motivou até a gente falar um pouco sobre isso, porque principalmente os pacientes idosos, como eles estão com muita restrição para se locomover, eles evitam ir à consulta médica. Então, o que eles pensam? Eu estou com dor, isso é um problema da minha pele, isso vai passar quando essa ferida cicatrizar. Verdade. Só que a dor que está relacionada com a lesão do nervo, porque existe uma inflamação muito grande do nervo. A doença que aparece na pele, ela já começou, às vezes, um mês antes, dentro daquele gânglio. Com destruição, com inflamação. Então, quando ele espera cicatrizar, ele perde, às vezes, 45 dias. Entendi. E a gente sabe que quando a dor é intensa e o zoster é extenso,
A gente precisa tratar com medicações específicas para dor, que aí são antidepressivos, anticonvulsivantes, que agem na transmissão do impulso nervoso. A gente tem que tratar precocemente, porque senão isso fica um ciclo vicioso. Daqui a pouco acabam as lesões, a pessoa não tem mais lesão, mas ela continua com esse disparo de dor. Ah, quer dizer que o indivíduo pode ter um ataque de herpes zoster, você tratou no hospital, mas ele demorou a tratar, e ele pode sair sem nenhuma lesão na pele e aquela dor não vai embora, todo dia dói. Sim, sim. Então, assim, por isso que é muito importante falar sobre isso, né? E é algo que a gente pode tentar reduzir em termos de gravidade de doença, porque dor crônica, uma pessoa que sente dor todos os dias, né? Alguns sentem uma queimação, uma coisa mais tênue, mas outros têm descarga, tem choque. Então, assim, isso a pessoa acaba com uma exclusão social. Tem paciente que não consegue vestir a camisa num zoster torácico. Tem até uma pergunta importante aqui da Vitória Bethlen, que ela pergunta: quem tem herpes zoster pode contaminar outras pessoas? Pode, se tiver lesão. Se tiver na fase de lesão de pele, na fase de lesão de pele, pode sim. Então, depois cicatriza, não. Se estiver no hospital, ela deve ficar num lugar de isolamento. Se estiver em casa, um tratamento mais brando, ela tem que isolar roupa de cama, se isolar de abraçar os entes. É o ideal, é o ideal. O que acontece? Na verdade, a pessoa que vai se contaminar, ela vai ter a forma da varicela, que é a catapora. Não é zoster, quem teve zoster transmite, a pessoa vai ter zoster. Ele vai entrar no ciclo. Porque o herpes zoster, essa segunda, né, que é a forma que estava latente, que apareceu, ela precisa ter a infecção para aquilo parar dentro do nervo. Para ela ser uma doença, de fato, neurológica. Então, ele transmite, mas aquela pessoa que não tem imunidade nenhuma, não teve catapora na infância, não foi vacinada, ela pode ter. Você já respondeu a segunda pergunta da Vitória Beta, se é possível ter mais de uma vez. Certamente. Infelizmente, em 5% dos casos. Ah, então não é tanto, 5%, né? Não, ter de novo. Agora, quem já tomou vacina, como pergunta de dela, quem já tomou vacina pode ter de novo? Então, o que acontece? Existe a primeira imunização agora das crianças da década de 90, anos 2000. A gente não sabe como isso vai acontecer, porque como funcionava antes? A pessoa tinha, na infância, catapora. Quando ficava mais velha, né, estava naquela fase latente, entrava em contato com uma outra pessoa que tinha catapora. Isso fazia como se fosse a vacina, como se fosse um reforço. E isso segurava a infecção. O que acontece agora? Eu, por exemplo, as pessoas estão vacinadas, né? Os jovens. Eu envelhecendo, eu não vou ter contato com ninguém com catapora. Se a minha imunidade cair, eu posso ter o herpes zoster. Mas existe vacina que começa a funcionar no calendário vacinal a partir dos 50 anos, que é esse reforço. Para quem tem um zoster latente como eu, reforçar a imunidade. Entendi. E isso cai na pergunta da Vânia Palmeira. A Vânia Palmeira, ela pergunta por que não é tão divulgada a vacina contra o herpes zoster? Tem alguma contraindicação, algum problema? Você acha que é pouco divulgada? A Vânia Palmeira, eu tenho que responder minha. Então, o que acontece? Na verdade, é pouco divulgada. E qual o problema? A gente tem aqui no Brasil a vacina de vírus vivo atenuado, que não é legal em determinados casos, né? Então, assim, tem que conversar com o clínico do paciente, saber, né, que doenças esse paciente tem, para ver se ele pode receber essa vacina, que é o vírus vivo atenuado. Em outros países, existe a vacina que é a partícula do vírus, mas é recombinante. Não é o vírus vivo atenuado. É uma partícula que vai sinalizar no organismo: opa, conheço esse cara, minha imunidade está ok? Ih, não está muito ok não, então eu vou produzir, né, vou fazer mais células irem para aquela região, porque o que segura muito bem a imunidade do zoster é a imunidade celular. Então, são os soldados do organismo. Então, eu tenho que enviar mais soldados para lá. Entendi. Olha só,
Tem uma pergunta aqui da pediatra Carla Gotti. Ela trabalha em São Lourenço, Minas Gerais. Ela é minha grande amiga e casada com um grande amigo e irmão, que é o Estevão, cirurgião vascular. Então, são duas pessoas muito queridas. Ela é pediatra, nota 1000. E ela pergunta o seguinte: pode contaminar o lactente? Pode. Bad. Na verdade, assim, o que acontece? Quando é muito pequenininho, às vezes tem uma parte de anticorpo da mãe que ainda dá uma segurada. Mas conforme vai crescendo... Então, assim, infelizmente, se aquela pessoa idosa mora no mesmo local, que tem criança que ainda não foi vacinada, ela pode transmitir o vírus para a criança. Olha, o Gustavo Nobre pergunta se tem uma característica clínica especial dos doentes que desenvolvem a forma mais grave. Quer dizer, na verdade, são dores mais intensas. Isso. São dores mais intensas. E Sim. são as características que vão tender à cronificação. Principalmente os idosos. Assim, enquanto o pessoal de 50 anos, 20% mais ou menos, evolui para neuralgia pós-herpética, aí já complica acima de 80 anos. Mais da metade dos pacientes com 80 anos vai evoluir com forma crônica e de difícil tratamento. O gancho. E aí eu estou lá com o meu paciente de 80 anos, com uma forma crônica, como é que eu falo? Então, qual é a dificuldade no idoso? Como você vai aumentar as doses das medicações e os efeitos colaterais. Se você pega um paciente jovem, então logo você faça esse diagnóstico, você ataca com muita intensidade para tentar diminuir esse ciclo que eu falei, que é essa ligação rápida, né, da periferia para o sistema nervoso central. Então, o idoso, você tem que começar com doses muito lentas, às vezes ele tem tonteira, sonolência, então você sobe a medicação muito devagar. Então, basicamente é antidepressivo, anticonvulsivante. Quando não tem mais lesão, você pode colocar um adesivo de lidocaína, que é um anestésico local, que ameniza um pouco. Em adesivo. Em adesivo. E dependendo do caso... Como é que ele funciona, esse adesivo? Oi? Desculpa, não entendi. Como é que ele funciona, esse adesivo? É um anestésico local. Na verdade, é na transmissão... E absorve na pele? Absorvido na pele. Então, diminui a absorção no organismo. Fica num efeito mais local. Você mantém por 12 horas... 12 horas com adesivo, 12 horas sem adesivo. Não pode ficar direto. Alivia. Principalmente porque, assim, a alteração de sensibilidade na área do zoster, ela é muito variada. O mesmo paciente pode ter uma coisa que a gente chama anestesia dolorosa, não ter sensibilidade na pele e ter umas sensações de dor, de choque. Como também ele pode ter uma base de queimação naquela área, às vezes até numa área além de onde tinha lesão, e aí choque no meio daquela área também. Então é muito difícil. O que acontece? Alguns pacientes, até para a gente diminuir a dose de medicação por conta de efeito colateral, a gente pode fazer aquilo que eu expliquei no início, que são os bloqueios guiados por imagem. Então, qual é a ideia, na verdade? É aquela questão do disjuntor. A primeira vez que você faz um bloqueio, você faz como um teste, vê se a pessoa vai responder. Alguns pacientes respondem tão bem que eles precisam apenas de uma vez, apenas um bloqueio. Outros pacientes respondem por um tempo. Depois, às vezes, até ameniza a dor, mas ela ainda fica. Então, nesses pacientes, a gente tem que tentar outras abordagens, né? Então, por exemplo, fazer uma radiofrequência, que é você colocar através de estímulos elétricos, faz uma agitação molecular, aquece aquela região. E aí você tem uma certa destruição do nervo. Então, você tem que evoluir para coisas mais complexas. Teve uma pergunta do Redical, que perguntou o que você acha de laser terapia no tratamento? Então, laser é muito interessante como anti-inflamatório. Eu não tenho experiência pessoal, tá? O que eu já vi foi mais em doenças de articulação e musculares, não para os zoster. Entendi. Aqui, a Deseurede é a mãe dos meus 3 primeiros filhos, minha ex-mulher, temos uma amizade grande. Ela fala que já tomou vacina aos 55 anos, se deve tomar de novo a vacina mais para frente ou é dose única? Então, o que acontece? Isso ainda estão estudando qual é a frequência, porque aqui
a gente tem o vírus vivo atenuado. A gente não sabe direito ainda quanto tempo garante essa imunidade. Então, alguns estudos mostram próximo a 8 anos. Então, assim, ainda não está muito claro quando que vai ser esse reforço. Não, e aí é bom cair na pergunta da Daisy Marques. Ela pergunta a você, IgG acima de 1000 para zoster, sem lesão, pode ser reativação sem comprometimento de pele? Então, a imunidade que é por anticorpo, né, essa não garante que você não vai ter zoster, porque a imunidade relacionada ao zoster, ela é celular. São os soldadinhos. É dos linfócitos T, etc. Não tem como medir aqui nessa situação. Então, o IgG não representa muita coisa. Não. Interessante. Olha só, sem querer mudar de assunto, mas não sei se é uma coisa que chega a você, talvez chegue. A Tatiana Sá, que é uma grande amiga, pergunta se a enxaqueca entra nesse tipo de tratamento. Há algo melhor que o tratamento de enxaqueca? Tem pessoas que têm enxaqueca realmente levantar da cama, né? São fortes, né? Aquele cluster headache. Então, o que acontece? O tratamento de enxaqueca, na verdade, precisa da avaliação do neurologista, né? Depois faz toda uma série de avaliações. Na maioria das vezes, precisa de uma medicação regular. Porque o que acontece na maioria dos pacientes? Eles não usam uma medicação regular e usam apenas no momento de crise. Pergunta boa sobre Botox. Então, fica flutuante. Entendi. Então, se existe bloqueio para isso, também existe. Respondeu também o Gustavo Mezia, perguntou também se me interessa sobre enxaqueca, algum novo tratamento, não sei se isso. Henrique, o Henrique pergunta também se tem algum tratamento novo. Tem, na verdade não é tão novo assim, né? Mas é aplicação de Botox e fazer aplicação de Botox para dor neuropática em geral, né? Até zoster? Até zoster. Eu já fiz em paciente idoso que não quis ir para o hospital para fazer o bloqueio guiado por imagem. Eu estou achando que estou com zoster aqui, eu posso fazer um Botox? Segundo uma amiga, foi um grande desperdício, né? Porque a área onde a gente aplica o Botox fica bem lisinho, mas é um efeito que não é o que a gente quer, por um outro mecanismo. O efeito que a gente quer é diminuir a inflamação do nervo, né? Bom, mas aí tu faz uma geral, né? Botox faz uma geral. No nervo. O Botox é infiltrado não na pele, no nervo, né? Você vai mais profundo. Subcutâneo. É subcutâneo na área onde a pessoa tem mais disfunção, tem mais dor, tem mais choque. É restrita aquela área. Até porque você não pode usar uma quantidade muito grande. Entendi. Quer dizer, você vai fazendo várias doses, né? Qual é o intervalo do tratamento do Botox, por segurança? Depende. É mais ou menos semelhante ao da aplicação da pele, né? Então, na verdade, para a gente, se você tem uma boa resposta, né? Se a resposta for muito pequena, não vale a pena repetir. Mas entre 4 e 6 meses, não antes disso. 6 meses? Mas dura isso tudo, o Botox? Porque era uma vez por semana. Para dor neuropática, né? Não para ruga. Bom. Eu pensei que era uma vez por semana. Okay. Não, porque ele funciona como uma modulação da inflamação, né? Entendi. Algum risco maior do uso do Botox? Não. Não nesse caso. Não vou ficar com a paralisia definitiva e tal? Não. Assim, a pessoa tem que ter cuidado, por exemplo, nos zoster de face, né? Então, assim, eu evito. Porque se você vai fazer numa área só, ela vai ficar com assimetria, né? Então, não é uma boa opção. Porque já fiz em paciente em região torácica. Dois lados. Um lado, o outro faz preventivo. Exatamente. Mas, assim, na verdade, todos esses bloqueios que a gente chama, que são as infiltrações, a resposta é muito variável. Aquilo que eu falei, tem pessoas que fazem uma aplicação só, tem pessoas que têm que repetir, tem pessoas que têm que ir para um tratamento mais avançado, né, que a gente chama de risotomia. Então, assim, depende. Pacientes que evoluem para colocação de estimulador. Então, depende muito de cada paciente. O que a gente não pode é queimar a etapa. Entendi. Né? Então, assim, depende de cada caso. Mais simples e vai progredindo. Sempre. Exato. Tá.
Tem uma pergunta aqui que você já respondeu mais ou menos, no geral, mas só para entender de novo que tem gente que entrou, a gente está mantendo uma média de 50 pessoas assistindo, é interessante. A Duda 1509 pergunta a partir de que situação o médico específico da dor entra em ação? Olha, é muito difícil o paciente vir sozinho para a gente, né? Geralmente ele vem encaminhado por um encaminhamento do médico dele que solicita uma ajuda para conduzir o caso. Na maioria das vezes eu recebo o paciente já tomando alguma essa costa terapêutica, às vezes infiltração, que são os bloqueios. Outros médicos que fazem a parte clínica não conduzem. Então, eles passam para mim para eu poder abordar dessa forma. Entendi. Bom, só para reforçar, a Tatiana Sá pergunta se o Botox para enxaqueca é um tratamento temporário. É temporário. É. Ou Mas seja, o que eu falo... Pode ser repetido. Mas pode ser repetido. O que eu acho interessante, assim, na verdade, quem não tem dor crônica pode até não imaginar dessa forma, mas o que eu penso é o seguinte: se uma pessoa toma muitas medicações todos os dias ao longo dos anos, quando ela faz um procedimento, um bloqueio ou um procedimento mais duradouro para tratamento de dor, e isso ajuda a reduzir a quantidade geral de medicação, controla melhor uma dor que era uma intensidade mais elevada, desce vários níveis e permite que ela tenha um retorno à vida social. Isso faz uma mudança muito grande na vida da pessoa. Então, assim, eu sempre acho que quando existe uma redução, pelo menos de 50% a 70% da intensidade daquela dor inicial depois de um procedimento, acho interessante, né? Quando a pessoa começa a notar que está retornando, ela voltar a fazer esse procedimento. Olha, a Ana Clara Rocha fez uma pergunta interessante, se o sofredor é igual ao do amputado. Eu que faço cirurgia vascular, infelizmente, em alguns casos, perde a perna e aí tem uma dor fantasma, que a gente chama. Ele fala, meu pé não está aqui, mas eu estou com dor no pé. Então, essa é uma causa frequente. Então, ela pergunta um pouquinho sobre o amputado, Ana Clara Rocha. Sim, então, com relação ao amputado, ele tem até situações diferentes. Ele pode não ter dor, mas ele tem a sensação. Mas é bem desconfortável, como se ele se sentisse, o meu dedão, o dedão que ele não tem. Então, o que acontece? É exatamente esse ciclo que eu falei. Aquele agente mais periférico que fez trigar, que fez começar o processo de dor, ele já não existe mais. Mas aquele ciclo já se consolidou no sistema nervoso central, na medula, no cérebro, e aquilo faz uma reentrada, dificílimo de interromper. Por isso que o tratamento tem que ser precoce, quando a dor é intensa, quando o quadro é muito acentuado. Pode fazer, tem infiltrações na área de infiltração? Pode. E aí a gente usaria um anestésico de longa duração, é isso? Na verdade, assim, o primeiro bloqueio é um bloqueio teste. Mas é claro que a gente pode usar um anestésico que dure um pouquinho mais para a pessoa, até porque é uma situação muito triste, muito desgastante. Trabalha o indivíduo a protetização. Exato. E nesse caso, pelo que eu entendo, não vai funcionar um PET de anestésico. Tem que ser uma infiltração, né? Exato. Então, aí entram esses procedimentos na raiz, que a gente fala, né? Que é radiofrequência, pulsada, radiofrequência, né? Dependendo de cada caso. Entendi. Agora, eu queria, sem mudar de assunto, ter uma pergunta aqui muito interessante do Fabrício Braga, que não é o Fabrício da São José. É o Fabrício Braga, um grande amigo meu que é ciclista e é um dos melhores ciclistas do Rio de Janeiro, casado com a Aline Ostergaard, que é uma dinamarquesa que migrou para o Brasil, e é melhor do Rio. Ele é um dos melhor. Então, o Fabrício, como treina muito, ele pedala talvez 300 quilômetros por semana ou mais, ele pergunta assim, tratar a dor muscular após o treino com creme que prometem alívio funciona? Sabe esses sprays de gelol? Tu vê na televisão, o jogador cai, o cara dá um spray, levanta e sai correndo. Melhor na hora. Então, não pode... Se é a base de anti-inflamatório, né? Se você colocar uma grande quantidade, você vai ter absorção. Não vai fazer bem, né? Então, na verdade, assim, o paciente que ele faz um treinamento intenso, é aquilo que eu falo, né? Muito.
tratamento de dor, ele é multidisciplinar. Ele tem que ter a orientação do fisioterapeuta, tem que ter o acompanhamento nutricional também, porque questões musculares também têm relação, às vezes, com déficit proteico, deficiência de eletrólito. Então, assim, é um acompanhamento grande, né? E, assim, a gente tenta, claro, não usar anti-inflamatório cronicamente, porque tem seus efeitos colaterais. Mesmo em spray. Mesmo em spray. E é muito comum, por exemplo, idoso, né? Idoso se enche de spray. Aí depois você vê, claro que não se compara, né? A medicação oral. Mas se a pessoa usar todo dia, 3, 4 vezes ao dia, complicado, né? Over. Então, desculpa, não sei se você tem experiência, se tiver, responde. Tem alguns treinos, isso se faz no futebol e se faz também em outros esportes, e depois do esforço, eles fazem uma imersão do atleta numa banheira com gelo. Isso já tem evidência ou isso é um pouco... Na verdade, tem 2 grandes grupos que estudam, Estados Unidos e Europa, né? E assim, tudo isso faz parte, na verdade, de uma outra área da medicina esportiva e faz parte também da área da medicina regenerativa. Mas, assim, depende. Tem pessoas que não respondem bem. Então, a ideia sempre é reduzir a inflamação, reduzir a acidose. Mas aí não é todo mundo que responde bem. Você para reduzir também que o sangue chegue lá e tire o ácido. Exato. Para então, tirar uma circulação. Mas qual é o problema? Por exemplo, tem paciente que tem lesão ligamentar que se você reduz, se você coloca muito gelo, é ruim para aquele ligamento. Então, assim, não é todo mundo que pode fazer um determinado tratamento. Por isso que tem que ter um acompanhamento. Até a simples banheira de gelo, você tem que saber se o seu caso é indicado ou não. Sim, sim. Entendeu? Porque tem lesão, porque a gente, no nosso organismo, a tendência é inflamação, a gente tem aqueles caminhos para ir para a regeneração. Só que nesse meio do caminho tem a reparação. Nem todos os tecidos conseguem ser regenerados e voltar ao status inicial. E ele vai ser substituído, ele vai ter um reparo, mas ele pode ser substituído por fibrose. Entendi. Porque então, no meio aí vira uma parte pura, não é mais ligamentar. Olha só, tem um comentário, você pode juntar, comentar também o comentário dele. O Leonardo Feber, que é de Belo Horizonte, amanhã eu vou operar lá com ele. Ele é um dos melhores cirurgiões cardiovasculares da América Latina. Tem melhor resultado em doença do coração. E o Leonardo fala que na pandemia o uso de opioides foi a maior causa de morte nos Estados Unidos em jovens. Você tem algum comentário? Na verdade, assim, eu acho que toda essa crise do opioide, eu me lembro na minha residência de anestesia, onde eu acho assim, tem muita coisa misturada nisso, mas inicialmente, por exemplo, tinha muita contraindicação, era praticamente proibido fazer anestesia regional. O que é isso? Peridural, RAC, bloqueio de nervo periférico nos Estados Unidos. Eu tive amigas que tiveram neném com anestesia geral na cesárea. Então, o que acontece? Se você não usa outras técnicas, você vai recair sempre sobre o quê? Anti-inflamatório e opioide. Juntando a isso aquela pressão que a gente sabe que aconteceu no mercado, que foi liberar opioides que são fortes, com receitas, no nosso caso aqui no Brasil, receitas brancas, que são de fácil acesso. É verdade. Então, eu não culpo o opioide, eu culpo o mau uso do opioide. Claro, o opioide é importantíssimo, mas ele tem que ser bem empregado. Quem não conhece, a receita branca é... Isso. Então, assim, ficou um uso indiscriminado. Então, assim, por exemplo, nos idosos, pacientes, né, com mais comorbidades... Não, porque a pessoa não sabe que o opioide também leva a depressão respiratória. O uso excessivo, o cara pode respirar. E aí nós cai lá na história do... Como era o nome daquele cantor bacana pra caramba? Michael Jackson, que fazia... Mas o Michael foi audacioso, né? Ele usou Propofol em casa, que é um hipnótico que a gente usa em paciente monitorizado, né? Então, é uma injeção venosa.
Dentro da sala de cirurgia. Né? Então, assim, com monitorização, vendo o quanto de oxigênio, o paciente recebe suplementação de oxigênio. Então, assim, receber Propofol em casa para dormir na veia é muita coragem. Eu já vi alguns colegas de endoscopia, principalmente, usar várias drogas, até o Propofol, para fazer endoscopia em consultório. Eu achei uma temeridade, porque num consultório, você sozinho fazendo endoscopia, como é que você vai entubar um paciente para de respirar, né? Eu acho assim, o principal é você se cercar de segurança, né? É você ter o profissional que sabe manejar a medicação, paciente monitorizado, com todas as medicações necessárias presentes, diluídas, prontas para uma intercorrência. O suporte de oxigênio, que é o que faz a diferença também, né? Porque não adianta, se ele não está recebendo oxigênio adequadamente, se não tem oxigênio perto... Até um kit de traqueotomia, né? Sim. Mas, assim, na maioria das vezes, nessas medicações, a pessoa for fazendo medicação lentamente, ela não vai ter esse efeito, né? Entendi. Pergunta pessoal, você anda com algum kit de intubação na sua mala, no seu carro? Eu já tenho um pouco mais de um ano que eu não faço anestesia, trabalho só com dor. Mas eu confesso que eu tenho na minha bolsa uma cânula nasofaringeia. Cânula que desobstrui. Eu tenho porque foi uma coisa que várias vezes já me salvou muito, então é quase que um souvenir que eu tenho da anestesia até hoje. Já que você tem esse souvenir, me diz, Souza, como é o nome daquela manobra que uma pessoa engasga no restaurante na sua frente e você salva a vida dele? Heimlich. Heimlich. Como é que ela é feita? Na verdade, você tem que vir por trás e você faz essa compressão, não sei se vocês conseguem ver, faz a compressão para aumentar a pressão e sair o conteúdo que estava obstruindo a glote. E é eficaz. É. Olha aqui, tem uma pergunta de um residente lá de São José, doutor Marcelo Calisten. Maravilhoso. Meu médico. Ele que me fez respirar. Se o indivíduo já tiver sintomas neurológicos na coluna, adianta bloqueio? A medicina pode fazer os vertebrais? Pode ajudar. Na verdade, assim, o que atrasa um pouco o estudo, e principalmente aqui no Brasil, é a legalização do uso de aspirado de medula óssea, de plasma rico em plaqueta. Então, assim, tem estudos muito bons. Mas o que acontece, na verdade, na medicina regenerativa, o paciente é o que a gente chama preparar o solo. Não adianta o paciente se alimentar mal, dormir mal, né? Aquele diabetes descompensado, porque o material que é usado é colhido do próprio paciente. Então, se for um material ruim, que não tem uma qualidade boa, você vai injetar, ele não vai funcionar de uma forma que ele funcionaria tão bem se o paciente estivesse equilibrado. Então, não é só retirar do paciente e injetar. Tem que melhorar o metabolismo do paciente para melhorar a qualidade do material que vai ser utilizado. Quer dizer que, então, existe uma possível regeneração intervertebral. Assim, a gente diz que não existe milagre, né? Mas, assim, algumas respostas são muito promissoras. Mas é um trabalho inteiro. Já esclareceu, porque o caso desse colega nosso, Marcelo Carlos, que ele precisa de milagre. Então, já está dizer a ele que milagre... Ele não precisa, ele é maravilhoso. Ele já é um milagre, está de pé, porque é com ela coluna. Cervical. Deixa eu te perguntar uma coisa, mudando um pouco desse assunto agora. Eu tenho vários amigos que caíram na rua, tiveram fratura de ombro, frequentemente com uma dor ali no ombro, no ligamento, enfim. É frequente, digamos, as maiores cirurgias ortopédicas, joelho, quadril. Qual que você vê mais? Eu vejo muito ombro. Ombro. Porque, na verdade, é uma articulação que tem grande mobilidade. Então, assim,
É muito frequente lesão de manguito, principalmente idoso, né? Eu acabo O que é vendo muito manguito? idoso. O Oi? que é manguito? Manguito são essa musculatura, desculpa, é a musculatura do ombro, né? Que ajuda a abrir, fazer rotação. Ah, chama manguito rotator. É esse? Isso. E aí ele fica doendo. O A cara tá pessoa bom. tem dor e limitação. Tem uma Ah, outra coisa que dói, é... não abre o braço. E aí, cronicamente, ela usa menos. E aí cada vez piora. Porque se a gente não utiliza também a musculatura, Atrofia. E pode melhorar? pode melhorar. Assim, é sempre um tratamento combinado com fisioterapia, né? Então, assim, a gente tem para o paciente que já usa medicação, já fez outras abordagens. Você precisa aliviar a dor. Você dá um remédio para tirar a dor, Sim, ele é sim. capaz de fazer a fisioterapia com mais intensidade, É. reforçar, melhorar. Toda uma cadeia. Você circular. Sim, sim. Capsulite adesiva também. Então, assim, a gente faz bloqueio com medicações que podem ajudar isso nesse momento da fisioterapia. E você encontra muita resistência dos pacientes? O cara está com dor, não vou melhorar, não adianta. Até que não, sabia? Não. Quando o paciente já está há muito tempo, ele quer tentar. Qual a grande dificuldade que eu tenho é justamente no doente com zoster. Porque ele pensa assim, mas a minha lesão vai melhorar e eu vou melhorar. E isso não está ligado. Não necessariamente. Principalmente se o quadro é muito, muito intenso. Mas o paciente que tem uma doença, né, de desgaste, degeneração, artrose de coluna, ele já viveu muitas vezes essas coisas. Então, assim, às vezes, assim, ele quer uma outra tentativa, porque ele está tomando remédio há 15 anos. Então, cabe a pergunta do Gustavo Nobre. Já tem frequência no Rio? Para ombro? Tem sim. A gente fez recentemente até um caso muito interessante, que uma paciente com uma doença hematológica, que é a anemia falciforme, ela teve uma necrose, uma destruição de uma parte do osso do braço, do húmero, e não era indicação de colocar uma prótese. E aí a gente fez essa destruição parcial da inervação da articulação, Com que nada tem radiofrequência. a ver com radiofrequência, que nada tem a ver com o movimento do braço. É uma inervação que é só de sensibilidade, não é de motricidade. Ela continua mexendo. A gente diminuiu, né? Você não vai reduzir o estrago que aconteceu no osso, mas você consegue diminuir a sensibilidade que a pessoa tem disso. Então, por exemplo, num paciente que tem uma artrose avançada, é cardiopata, usa uma série de medicações, não tem condição cirúrgica, tem problemas pulmonares graves, uma coisa que poderia ser feita com anestesia geral. Às vezes você vai acrescentar só de colocar uma prótese, fazer uma coisa, né, de maior complexidade. Acrescenta dificuldade na vida dessa pessoa, às vezes até uma intercorrência grave na cirurgia, no pós-operatório. Se você denerva, que a gente diz, né? Se você destrói a inervação da articulação, você não para aquela artrose, mas você evita que a pessoa sinta aquela dor intensa todos os dias. Entendi. Diz uma coisa, olha, o Henrique Melo Alves pergunta se a acupuntura também é uma boa opção para essa lesão. Para lesão articular, nem sempre. A acupuntura é melhor. Do ombro, do manguito. Do manguito, sim, para lesão muscular. Mas dependendo da gravidade, da extensão, tem uma resposta limitada. Na verdade, assim, o paciente tem aquele planejamento, né? Aquilo que eu falei, ele começa tomando a medicação, fazendo a fisioterapia. O paciente que tem uma boa resposta à acupuntura, ele tenta a acupuntura. Para um procedimento de denervação, você tem uma estrada a percorrer, né? Não é uma coisa imediata. Entendi. Olha só, só voltando rapidamente, a Carla Abraão pergunta a você se qualquer pessoa pode ter neuropatia pelo zoster. Qualquer pessoa que teve catapora pode ter, porque ele pode reativar da forma latente e apresentar. Mas é claro que a dor é mais intensa, mais grave nos pacientes que são mais idosos, nos pacientes que são imunocomprometidos, pacientes diabéticos,
que têm doenças imunológicas, transplantados. Se você, então, pegou um doente com zóster, tratou ele, ele saiu da crise, melhorou. Existe uma medicação profilática para uso contínuo em casa para tentar que não repita essa? Sim, sim, sim. Ah, que interessante. Você não mencionou isso para a gente. Não, é antidepressivo e anticonvulsivante, na verdade. Não, a gente não usa o anticonvulsivante para tratar convulsão, nem antidepressivo para tratar depressão. Mas essas são medicações que alteram. Antidepressivo serve? Tudo que faz bem para a pessoa serve. Então, assim, a pessoa usa essa medicação para controlar a transmissão do impulso, liberação de mediador, então, para controle de dor. Ou seja, o cara saiu da crise do zóster, ele deve procurar um profissional para aconselhar ele a tomar uma medicação, de certa forma, para prevenir que ele tenha novas crises de zóster, né? Sim, para ter um controle. Porque, às vezes, a pessoa quer diminuir, eu quero diminuir a dose. Quando a gente pega um doente, às vezes, assim, já aconteceu algumas vezes. Eu peguei paciente que tinha um zóster extenso, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui, marquei, bloqueei para o dia seguinte. Eu falei, não vai melhorar. Aí combino sempre com o paciente, né? Vi o paciente à tarde, por exemplo, ou de manhã. Toma uma dose da medicação de manhã, uma noite, me liga no dia seguinte, 6 horas da manhã. Às vezes, com 2 doses, numa fase inicial, controla. Já cancelei, bloqueei, não fiz. Claro, claro. Entendi claramente. Eu queria... A gente ainda tem aqui uns 10 minutinhos, perguntar uma coisa. 5 minutos. A população se queixa muito de dor cervical e lombar, principalmente. Você tem ideia pode nos dizer, se você souber, qual é o percentual da população que tem dor cervicalgia, lombalgia? 60%, 80%. Perto de 80%. Mundial. Porque tem muita gente, porque o que acontece? Em alguns lugares eles dizem assim, a dor mais comum é a dor de cabeça. Só que a dor de cabeça, todo mundo vai na emergência. Porque quer saber se tem um aneurisma, se tem um tumor cerebral. A dor lombar, por exemplo, a pessoa fala, não, eu dei um jeito aqui nas costas, já aconteceu. Não, então como não falar, notifica. Travei minha coluna. Travei minha coluna. Mas eu vou tomar uns remedinhos, às vezes ela mesma toma. Então a gente, na verdade, não tem notificação. Não tem notificação da maioria dos casos de dor. É difícil fazer uma análise crítica, porque não tem dado. Então, quando às vezes dizem assim, dor de cabeça é mais frequente, eu não sei se ela é mais frequente ou ela é mais notificada. É verdade. É verdade. E dor cervical e dor lombar, você vai ter que ter um trabalho com ortopedista, fisioterapeuta, que aí vai saber se existe uma lesão do disco, se o disco está comprimindo a coluna. Tem a artrose da faceta, que é uma parte do ossinho, né? Você perdeu a cartilagem e fica encostando e aquilo dá uma artrose, dá dor. E aí Mas isso tem tratamento. Tem tratamento também. Paciente que tem artrose, que usa muita medicação, a gente faz o bloqueio dessas facetas, dessa região. Se ela tiver uma boa resposta, a gente pode denervar o nervinho que passa na faceta. Então, ela deixa de ter a sensibilidade daquela artrose. Isso funciona, inclusive, para o indivíduo que operou a coluna 1 ou 2 vezes, teve um mau resultado, persiste com dor na coluna. E esse indivíduo, se ele não quiser operar, é perigoso? Algum tipo de bloqueio? Sim, sim. É boa ideia. Olha só, a Carla Abraão diz assim, minha tia fez uma cirurgia de hernia inguinal há um mês, ainda tem filho, isso pode melhorar? É interessante examinar, porque pode ter tido alguma lesão, porque tem vários nervinhos que passam ali perto, na parede abdominal, perto da região inguinal. Então, pode ter sido só o afastador. Já tive paciente assim. Você faz medicação, às vezes faz bloqueio, melhora e aquilo... Então, tem quanto tempo? Ela falou que tem um mês. Um mês. Então, está numa época boa, porque para investigar. Porque se passa muito tempo, entra naquele ciclo de novo, que eu falei. Fica com aquele disparo. Eu acho que a pessoa, faço às vezes cirurgia, é mais raro, mas cirurgia para síndrome do desfiladeiro cérvico braquial, e você tira uma costela, tira um músculo escaleno, e
limpa o plexo braquial, o nervo que faz toda a parte motora do braço, e pessoas que você só encostou no nervo, depois ficam com dormência nos dedos. A gente chama de parestesia, que nós médicos chamamos de parestesia, é aquela dor que é real, ele sente, mas que na verdade não existe, né? Assim, então jogando água quente na minha perna. Na verdade, ninguém está jogando, mas ele sente aquilo mesmo. Sim, sim, sim. Então a gente chama isso de parestesia. E os dentes ficam com muita parestesia depois, às vezes, da cirurgia próxima ao plexo braquial. E isso é uma das coisas que o cirurgião tem que ter muito cuidado de explicar antes, porque não tem como prevenir de só você encostar. O nervo é muito sensível, né? Não, e não tem um remédio que controle isso antes. Ah, vou tomar um remédio que vai melhorar e evitar que eu tenha isso. Não tem. Não Mas tem. quando isso é muito desconfortável para o paciente, a gente pode medicar para tentar abrandar isso. Se isso piora à noite, ele tem dificuldade para dormir, atrapalha alguma atividade da vida diária. Então, o tratamento de dor tem muita relação com o que o paciente se queixa. Da demanda. Da demanda dele, do que é importante para ele. E é isso que norteia o tratamento, né, tratamento clínico da dor. É interessante demais. Olha, nós temos ainda 2 minutos aqui, um pouco mais. Mas tem algum comentário especial sobre dor que seria que fazer? A população não tem muito noção de que tem um profissional de dor. O que você diria para essas pessoas de dia? Na verdade, a associação que é internacional que estuda a dor, né, da onde vem todas as diretrizes, disse que esse ano é o ano de prevenção. E esse mês, eles divulgaram, dia 1º, que é o mês de conscientização. Então, assim, sempre que a gente tiver um conhecido, amigo, paciente, que tiver algum quadro doloroso, é sempre bom investigar. Sabe? Porque existem propostas de tratamento. Cecília, tem 1 minuto e 52. Eu queria avisar que essa live vai ficar gravada no Instagram da Itamucino. Daqui a 48 horas ela vai para o YouTube da Itamucino. Eu queria dizer a você que foi adorável, foi extremamente interessante. Eu que sou profissional de saúde, não tinha noção de tudo que você falou. Espero que as pessoas tenham gostado. Espero que as pessoas te façam pergunta aí pelo Instagram, no inbox, para você responder, orientar, que acho que é o nosso papel como médico, ajudar as pessoas, conscientizar, principalmente nesse momento em que as pessoas têm um certo medo de procurar médicos. Então, Cecília, muito obrigado. Foi um prazer enorme que possa voltar a esse assunto em outra oportunidade. E esse 1 minutinho que resta, eu deixo para você falar o que você... Eu quero agradecer o convite, quero agradecer as pessoas que estão assistindo e que sejamos todos amplificadores do cuidado integrado dos pacientes, né? Porque todo mundo merece atenção, mais cuidado, e acho que com essa pandemia a gente aprendeu isso, como é importante uma pessoa cuidar da outra. Um dos outros. E que todo mundo tem o direito de viver sem dor. Exato, exato. O que a gente faz? Você não falou. Tem 20 segundos. Fala, dor de cotovelo. Tem que ficar perto dos amigos. Tem que ficar perto dos amigos. Tem coisa mais importante que família e amigo? Não tem. Não tem. Obrigado. Obrigada a você. Tchau.